Sejam bem-vindos ao nosso curso de atendimento educacional especializado. Eu sou Joyce Araújo e vou estar com vocês ao longo desse curso, ministrando essas aulas e muitas outras curiosidades com vocês. Então, nessa nossa aula de hoje é a aula de introdução a tudo, né? Introdução ao curso, introdução da linha do tempo, da educacional especializada. Então, vamos apresentar conceitos de legislação que fundamentam a AE. Então, vamos fazer o geral de tudo, tá certo? Então, a linha do tempo. Na questão da linha do tempo, é muito novo. Todos os processos do AEE, Atendimento Educacional Especializado. Então, começou em 1854, mais ou menos, com a criação do Instituto de Meninos Cegos, tá? Que é o atual Instituto Benjamin Constant, que fica no Rio de Janeiro, tá? Então, em 1857, foi criado o Instituto Nacional de Surdos Mudos, que é o atual INES, que fica no Rio de Janeiro. E até o termo surdo-mudo, hoje em dia já não se usa mais. Ou é surdo ou é mudo, tá? Então, o início da educação especial no Brasil, ela teve um enfoque mais assistencialista e segregador no início. Como, por exemplo, criação de escolas para cada tipo de deficiência, por exemplo. Tinha as escolas para síndrome de Down, tinha as escolas para surdos, então foi mais somente assistencialista e segregador, nada de realmente estar ensinando conteúdo, de estar desenvolvendo ali a criança, certo? E aí, na década de 50, 70, ali nesse meio, surgiu as APAES, que são as associações de pais e amigos. Então, essas associações de pais e amigos começou com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. O que quer dizer os excepcionais? Pessoas com síndrome, transtornos e deficiências. Até então, síndromes e transtornos não eram muito estudados, tá? Em 61, teve a primeira Lei de Diretriz e Base da Educação, que é a LDB. Aí sim, em 1961, começou a mencionar educação especial como uma modalidade, mas ainda era separado, tá? Em 1973, foi a criação da Coordenadoria Nacional de Integração para Pessoa com Deficiência, que é o COD. Aí sim, a partir do COD, foi marcado um período de começar a ter um olhar diferenciado para a pessoa com deficiente, mas foi marcado por práticas totalmente segregacionistas, de separação total. Mas começou-se a ver alguma coisa ali sobre deficiências, tá? E aí, pulando para 1980, na década de 80, teve em 81 a proclamação do Ano Internacional das Pessoas com Deficiências pela ONU, Organização das Nações Unidas. Então, teve uma proclamação do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência. Então, começaram a ver não só a questão assistencialista, mas continuou a segregação. Em 1988, a Constituição Federal, então nova Constituição, assegurou o direito à educação para todos, além do atendimento especializado, mas ainda era preferencialmente na rede regular de ensino. Então, é muito interessante vocês verem essa questão do preferencialmente. Por quê? Porque ainda tinha a segregação, que era essas escolas separadas, e quem quisesse colocar o seu filho em uma escola regular, poderia, mas nada de ter um apoio, nada de ter uma assistência ali efetiva. E aí sim, em 88,
começou uma mudança de paradigma do modelo somente médico para um modelo social da deficiência e um modelo educacional, certo? Porque até então existiam, por exemplo, na época, os médicos que diziam: essa criança não vai estudar, ela não tem condições, e aí era isolada da sociedade. Então existia muito isso. E aí, para nossa prática do AE, tem um marco principal, que foi em 1994, que é a Declaração de Salamanca pela Unesco, que aí sim reafirmou o direito à educação inclusiva, não mais a educação especial ou educação dos excepcionais, mas sim o direito à educação inclusiva. E aí, neste mesmo ano de 1994, criou-se a Política Nacional de Educação Especial, com foco em quê? Integração e inclusão, mas ainda era parcial, certo? Não era uma inclusão total, ainda era uma inclusão parcial. E então, em 96, a LDB foi atualizada, como sempre é atualizada, né? Então, a LDB foi atualizada e reforçou a inclusão do público da educação especial, mas ainda era preferencialmente na rede regular de ensino. Mas reforçou mais ainda a inclusão do público, e aí se marcou quem era o público-alvo, certo? Dessa educação inclusiva. Muita gente até hoje ainda usa o termo educação especial. Tá errado? Não. É o ideal? Não. É bom que se utilize a educação inclusiva, crianças de inclusão, ou crianças neurodivergentes, neuroatípicas, são termos mais técnicos e menos segregacionistas, tá certo? Então, tivemos uma série de atualizações nos anos 2000. Em 2001, foi os PCNs para educação especial, foi incluído a educação especial dos PCNs. Em 2004, foi a criação do Fórum Nacional de Educação Inclusiva. Em 2005, foi o Programa da Escola Acessível. Em 2006, foi a ratificação da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, aquela antes de 88. Em 2008, foi a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Aí essa de 2008 chegou para realmente incluir as pessoas com deficiência. Até hoje ainda estamos caminhando, mas essa política nacional foi um marco na história. Foi quando realmente foi introduzido os AEs dentro das escolas, que até então não era tão divulgado, não era uma lei, não era algo do tipo. Então, um marco fundamental da educação inclusiva como diretriz nacional foi essa Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008, que inclusive eu tenho um curso aqui sobre isso, tá certo? Sobre a educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Quer saber mais? Se inscreve lá também, tá? E aí, vamos agora para outros marcos históricos a partir de 2010. Vamos lá. Então, a partir de 2010, começou-se a implementação dessa política. E aí, estados, municípios ali tiveram o seu tempo de adaptação. Como toda política nacional nova, existe um tempo de adaptação. E aí, em 2014, foi a aprovação do PNE, Plano Nacional de Educação, que vigorou até 2024, mas foi ampliado para 2025,
devido ao novo PNE ainda não ter sido aprovado em 2024, já para começar em 2025, certo? Então, ele foi ampliado até o final de 2025. Em 2015, entra em vigor a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015. Dica, tem essa lei na ponta da língua, tá certo? Porque foi a consolidação legal do direito de inclusão escolar e acessibilidade ao AEE. E aí o AEE se tornou o quê? Imprescindível, se tornou obrigatório e foi maravilhoso. Eu fico até empolgada de falar. Em 2020, o governo federal ele publicou uma Política Nacional de Educação Especial de forma equitativa. O que quer dizer? Antigamente era igualitário, mas cada pessoa tem sua particularidade. Então, como cada pessoa tem sua particularidade, ele lançou essa nova política de educação especial, educação inclusiva, equitativa. E com aprendizado ao longo da vida. O que quer dizer? Ele pode ter o atendimento educacional especializado, não só ali na educação infantil, né, creche pré-escola, anos iniciais, mas também anos finais de ensino médio. Então, durante toda a educação básica, ele tem este direito do AEE de forma equitativa e inclusiva, tá certo? E existe críticas massivas dessa nova política, mas não iremos debater aqui, tá? Então, lhe aconselho a você ler e realmente criar sua própria opinião sobre isso. E aí, em 2021, essa nova política foi suspensa e aí manteve em vigor de 2008. Então, o que foi que aconteceu? O de 2020 foi extinto, certo? Parou essa de 2020, que dizia ao longo da vida, e voltou a 2008 somente da educação básica. Então, o estudante, o aprendente, ele tem direito ao AE até o final do ensino médio e não mais ao longo da sua vida, tá certo? Então, na atualidade, continuam os esforços, muitos esforços, para a implementação dessa educação inclusiva, apesar de muitos desafios práticos que nós conhecemos muito bem, né? Falta de formação adequada para professores, não é à toa que você está aqui buscando, porque as próprias entidades governamentais não disponibilizam gratuitamente, apesar de ter, sim, o sistema do MEC, né, tem sua plataforma de cursos, mas uma formação realmente adequada não tem. O professor realmente precisa ir buscar. Infraestrutura ainda muito limitada, tem escolas que as rampas, tem até rampa, mas tem buracos, as escolas precarizadas, as escolas que vocês verem aí, só dá muita chuva que o teto cai. Então, existe uma infraestrutura limitada. E também o desafio do fortalecimento das salas de AE e de acessibilidade em todas as redes escolares. Sabemos que é muito difícil ter um atendimento educacional especializado numa escola particular. Tem um orientador educacional em escolas particulares, mas o AE efetivo é mais difícil você encontrar em escolas particulares. Então, essas são alguns desafios. Mas no nosso dia a dia, nós temos muitos desafios e não são poucos. Desde a aceitação dos pais, que a criança tem aquela condição e precisa de desenvolvimento, até a criança dar conta do conteúdo dentro de sala de aula. É um mundo muito vasto que vamos ver tudo isso aqui no nosso curso, tá certo? Então, essa foi a nossa introdução e esteja animado para a próxima aula, que eu também tô animada. Tchau!